Olá, meu nome é Patrícia Taranto, eu sou fonoaudióloga e nesse vídeo quero conversar com você sobre aquelas trocas mais comuns que as crianças costumam apresentar que tem relação com pares mínimos, que é como a gente chama, né? Então, a alteração do D pelo T, do B pelo P, do V pelo F e assim por diante. Eu já falei em outros vídeos sobre esse tipo de troca, mas hoje eu queria levantar a sua atenção, chamar a sua atenção do motivo. Por que a criança troca? Então talvez você consiga já ir ajudando o seu filho, né, até que você chegue a uma fonoaudióloga para uma consulta, para uma avaliação e daí receber sim as estratégias bem pontuais em relação a esse tipo de troca. Bom, essa troca especificamente que eu falei, dos pares mínimos, ela tem relação à força que a criança está aplicando na hora de realizar o som. Então, quando eu faço o som do D e do T, o ponto de articulação, o lugar onde a minha língua bate para fazer o som é o mesmo. Então, se eu perco um pouquinho de força, esse som fica igual. D, T, D, T. Então, o que eu preciso fazer para a criança readequar? Conseguir que ela perceba essa diferença e conseguir que ela faça um pouco mais de força. É nesse ponto que a fono tem que te ajudar. Sobre essa criança ter alguma baixa auditiva, também tem relação. Pode ser realmente na audição, então nível de audibilidade. Faz lá o audiograma e a criança tem uma pequena perda, ou essa criança está dentro do nível de normalidade, mas está muito no limite. Isso também acontece muito. Quase 100% dos casos que eu atendo aqui, a criança está nessa faixa entre 15 e 20 dB de nível de audição, que é uma condição normal, mas que prejudica a discriminação sonora. Então, na audição, quanto mais próximo do zero, quando você faz esse exame, melhor é a tua audição. Parece que assim, zero é ruim, não escuto nada. Não, é o contrário. Quanto mais perto do zero, melhor é a minha audição. Até 20 dB é considerado normal. Só que nós temos como achado que entre 15 e 20 dB, essa criança apresenta uma dificuldade na discriminação. Ela teria que ter um nível de atenção mais alto, mais elevado, mais desenvolvido, entendeu? Uma habilidade de atenção, para que esse nível de audibilidade não fizesse importância para ela. Não, tá normal e tá entendendo tudo e tá falando tudo certo e tá escrevendo certo. Quando isso não acontece, seja por imaturidade, qualquer outra questão, a criança tende a não perceber esse traço sonoro. Então você vai precisar amplificar esse som. Que é isso? Vai usar aparelho, mas não está normal a audição? Não vai usar aparelho, mas aí a gente tem outras estratégias, como a gente chama o sussurrofone, que é aquele encaixe de canos, né, que a gente monta para fazer tipo um telefonezinho para criança, e quando ela fala, ela se ouve, né, se escuta mais alto. Bombardeio auditivo, que é a repetição de palavrinhas com aquele som, para a criança só repetir junto com você, colocar o fonezinho para que ela escute aquelas palavrinhas também, ditado, bastante treino, né? Então, se a criança não troca na fala, mas está trocando na escrita esse tipo de som, provavelmente está na discriminação auditiva, a charada aí para você trabalhar com o teu filho. Isso vai acontecer para todos eles, como eu falei no início desse vídeo. Então, se eu tenho o V e o F, V, F, também perdi força, o som fica igual. E aí a criança vai escrever errado, vai trocar na hora da escrita. Ah, Patrícia, mas está falando certo e está escrevendo errado. Pois, pode prestar atenção que tem algum traçozinho sonoro que está muito semelhante. Porque às vezes mascara, gente. Então, por isso que é importante a consulta. O fonoaudiólogo ele tem ouvido treinado para pegar essas coisas. A gente escuta a criança, opa, mas esse D aí não está muito bom não. Esse D não está firme. Esse V está meio fraquinho, dá para ficar melhor. Porque se eu falar ventilador, talvez falando assim rápido, você nem perceba que eu troquei o primeiro som, o V, pelo F. Eu falei com F, para ver como isso é. Tem que estar muito atento. E aí, por isso que é importante a consulta, tá? Mas independente disso, se está trocando na escrita esse tipo de som, fique atento, porque bem capaz que tenha alguma distorçãozinha na fala, então que o som não esteja ali tão evidente, tão claro, ou que a discriminação auditiva não esteja tão boa. São os dois pontos que você vai ter que atacar aí para treinar com o teu filho e também para pedir a colaboração da fono aí para te ajudar nesse processo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha te dado aí algumas sugestões de como trabalhar esse tipo de troca em casa, de saber também o que falar com o seu fonoaudiólogo. Não deixe de curtir aqui embaixo, encaminhar para alguém que possa estar precisando
Passa lá em cima para ativar o sininho, receber todas as notificações e não esquece de me seguir nas minhas outras redes sociais. Até uma próxima!